última teleaula, vimos como as políticas de saúde, a Política Nacional de Atenção Básica e a Política Nacional de Vigilância em Saúde orientam o trabalho dos agentes. Na teleaula de hoje, fundamentos do trabalho do agente de saúde, a contribuição do agente na construção do projeto terapêutico singular e intersetorialidade. Se não vocês levantam, eu posso. Bom dia! Integração. Esse é um dos pilares do trabalho do agente de saúde, seja na casa do usuário, no território ou na rede de atenção à saúde. Na verdade, cada domicílio é um pequeno território. É nele que a vida acontece. É aqui que o agente de saúde começa a entender melhor o que contribui ou prejudica a saúde de cada um. Em nossas visitas domiciliares, a gente se depara com essas situações. E aí a gente coloca a observação. Paciente com características de acumulador. Ele tinha muito essa mania já desde molequinha, que eu morava aqui. Todo mundo morava muito junto aqui. Desde muito pequena eu me lembro dele assim, com essas manias. Ele tem uma barreira muito grande em conhecer pessoas diferentes, porque ele já tem uma situação constrangedora, Então é uma pessoa que já tem uma certa dificuldade em relacionamento. São hostis, eles já vêm de estigmas, eles são apedrejados por todo mundo. O papel do agente comunitário de saúde ou de endemias é de estar nesse território, de conhecer esse paciente, de estabelecer esse vínculo. Não dá para chegar e falar para ele, olha, isso é um monte de lixo, porque aquilo é a história de vida dele. Aquilo para ele tem muito valor. Se eu ainda não tenho a confiança dele, e de repente eu entro e falo, isso é um monte de lixo, ele não me recebe mais. Mas também existe o outro lado, do acumulador que não aceita contato. Você simplesmente chega a bater na porta, ele não vai atender. Somente bater palma, ele não vai atender. Se eu tivesse que falar uma palavra mágica, seria vínculo. Estabelecer o vínculo com essa pessoa, com esse paciente, com essa história. O próximo passo já é a equipe multidisciplinar, onde você tem os envolvimentos do psicólogo, do médico, do enfermeiro, traçar um plano de trabalho. Essa equipe multiprofissional é muito importante porque o psicólogo analisa a questão dos traumas que ele carrega, o assistente social já entra e vê se tem alguma coisa que precisa ser feito na questão social. A integração entre vigilância e UBS é o começo de tudo, é o esqueleto. O dia a dia da rotina é feito por ambos em visitas domiciliares. A última vez que eu fui lá. A maioria também, eles têm uma doença base também. Só que como o acesso é desafiador, a gente tem uma certa dificuldade de estar ali no controle da hipertensão, no controle do diabetes. Nós estamos na casa do paciente como educador, para trazer uma nova visão, que na maioria das vezes ele não tem, ele não entende, de que ele precisa cuidar de si mesmo. O senhor tem quanto tempo que o senhor não olha uma pressão mesmo, ou faz uns exames de rotina? 30 anos. 30 anos? Acho que a última vez foi em 1990. Hoje a gente conseguiu fazer um vínculo, fazer um exame de sangue, melhorar até a vida do seu Nelson, trazer qualidade de vida. Eu estou me sentindo bem. Fiquei feliz que limpou tudo e daqui para frente coisa melhor ainda vai acontecer, No próximo
próximo bloco, vamos falar sobre como os agentes de saúde podem ajudar na construção do projeto terapêutico singular dos pacientes. Voltamos já. Os agentes de saúde são parte da equipe da atenção básica, por isso precisam contribuir com a discussão dos casos dos pacientes do território. Para falar sobre esse papel dos agentes e outros temas, eu vou conversar com a enfermeira Silma Gomes, especialista em saúde da família. Seja muito bem-vinda, Silma. Obrigada, e é um prazer estar com vocês e discutir um tema tão importante para o fortalecimento da atenção primária e do trabalho em equipe. Obrigada. Silma, quais informações os agentes de saúde podem coletar e compartilhar com a equipe nos momentos de discussão dos casos dos usuários? O papel do agente de saúde ele é fundamental, né, primordial para trabalhar as ações e os processos de trabalho na atenção primária. Então, ele pode compartilhar desde ações que aconteçam no território, com o usuário, com a família e com toda a comunidade, né? Então, por exemplo, ele percebe que um território, eu não tenho saneamento básico, eu tenho esgoto a céu aberto. Essa é uma ação que ele pode levar para a equipe para discutir esse problema de saúde. De repente, ele percebe que uma criança está fora da escola, né? Então, ele faz uma visita domiciliar e ele percebe que essa criança, no horário de escola, está em casa, ele pode compartilhar. Então, o processo de trabalho do agente comunitário, ele é muito dinâmico, né? Porque o território é vivo e aí ele tem que ter um olhar muito ampliado para perceber vários processos ou todos eles que podem ser levados para a equipe. E o que é projeto terapêutico singular? E o que ele tem a ver com essas informações coletadas e compartilhadas pelos agentes de saúde? O projeto terapêutico singular, ela é uma ferramenta que ela tem como objetivo, né, qualificar o cuidado. Ela pode ser utilizada tanto para o usuário, a família e o território, né? Então, ela tem alguns passos, onde primeiro a equipe faz o diagnóstico, né? Então, ela vai elencar qual o caso que precisa fazer esse projeto terapêutico. E aí, a partir do momento que eu identifico, que eu faço o diagnóstico, por isso é muito importante, né? O agente de saúde conhecer a área de abrangência, conhecer seu território, como que as pessoas vivem, como que elas adoecem, como que é a cultura daquele território, porque isso vai fazer toda a diferença. E aí, depois que eu faço esse diagnóstico, né, eu coloco metas e ações. Se a equipe ela começa a discutir o caso, ela vai perceber que isso já acontece, mas de maneira um pouco, às vezes, empírica e informal, né? Não é sistematizado, mas isso eles fazem muito nas discussões, nas reuniões de equipe. Então, depois que eu coloco as metas, eu coloco meta de curto, médio e longo prazo, né? E também o que é potente no projeto terapêutico é porque tem uma pessoa responsável, que é a pessoa que é como se fosse um guardião daquele projeto, né? Então, na maioria das vezes, a equipe elenca para ser o guardião ou para ser o responsável aquela pessoa que tem mais vínculo, o profissional que tem mais vínculo com aquele usuário. E depois a gente avalia, né? Então, é um processo muito dinâmico, que eu faço o diagnóstico, eu ponho as ações e as metas, depois eu ponho o responsável que vai olhar se aquilo está acontecendo naquele tempo que foi colocado pela equipe, e depois a equipe avalia, né? Precisa melhorar as estratégias, eu preciso aumentar, por exemplo, o número de visitas, eu preciso propor alguma outra ação. Então, isso tem muito a ver com o processo que ele realiza no território, né? Nas visitas domiciliares, naquele momento onde ele vai cadastrar os usuários, né? Porque ali ele já identifica fatores de risco, né? Fatores de proteção, e isso tudo fundamenta para que ele faça um projeto terapêutico bem potente. A construção do mapa inteligente do território também depende muito dessas informações trazidas pelos agentes de saúde. Qual a importância desse instrumento para o trabalho da equipe? Esse instrumento ele é fundamental, né? Porque é a partir do mapa inteligente que eu proponho como eu vou trabalhar nesse território, né? Então, o que é o mapa inteligente? Eu tenho a área de abrangência de uma equipe, né? Então, nesse mapa eu tenho
a delimitação da área de abrangência, eu tenho as microáreas onde os ACS estão inseridos, e aí eu tenho como o território ele vive, né? Então, no mapa inteligente, eu posso colocar, por exemplo, o número de gestantes que eu tenho nesse território. Então, quem são as gestantes? Quem são os hipertensos? Onde estão os diabéticos? Nesse mapa, eu trago todas as informações relevantes para eu planejar as ações da equipe, né? Porque muitas vezes a equipe, quando ela não conhece esse território, ela planeja a ação sem conhecer a realidade, é como se desse tiro no escuro, né? Então, quando eu conheço, eu faço o diagnóstico, é muito mais fácil eu propor as ações, é muito mais fácil eu planejar uma agenda, é muito mais fácil eu planejar uma visita domiciliar, né? Então, ele é fundamental, ele é a base mesmo de todo o processo para fortalecimento da atenção primária. E na aula que vem, nós vamos falar mais sobre o mapa inteligente e outras técnicas de geoprocessamento. Não percam! Voltando a falar sobre integração, de que forma as ações intersetoriais fortalecem o cuidado oferecido aos usuários do território? É fundamental que a saúde ela converse com outros setores, né? Então, seja educação, né? O CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, né? Então, ela tem que conhecer todos os dispositivos desse território. Vou te dar um exemplo. De repente, uma visita domiciliar, o agente comunitário ele percebe que tem uma criança que está sozinha em casa. Se a gente pensar, a primeira coisa que a pessoa quer fazer é denunciar o Conselho Tutelar, né? Só que, às vezes, a mãe é a única provedora para essa casa, né? Então, como agir nesse caso? Né? Então, eu tenho que articular com outros setores. Eu posso acionar o Conselho Tutelar? Sim, para apoio, né? Não para denúncia, né? E aí eu tenho que acionar a educação, porque de repente eu tenho um CIMEI, que é onde tem educação infantil, que pode receber essa criança e o Conselho Tutelar forçar a educação para que abra uma vaga para essa criança, né? Então são ações que a saúde sozinha ela não consegue, né? Então ela precisa se fortalecer, conhecendo todos os dispositivos que tem, né, dentro. A gente até coloca como dispositivos formais e não formais, né? Os formais são aqueles que são regidos, né, que são regidos pela prefeitura ou pelo governo estadual. Os informais são as associações, né? São as igrejas, e isso potencializa muito o cuidado. E as ações intersetoriais também são uma ótima estratégia para lidar com situações de violência no território, tema importante e que estará presente em vários momentos do curso. Olha só. A Agente de Saúde, ele é um trabalho de formiguinha, mas gostoso, gratificante, graças a Deus. Um caso que chamou a atenção muito, né, do nosso trabalho, surgiu a gestação de uma menina de 12 para 13 anos, né? E aí a gente tomou atitude, chamou o conselho, né? No primeiro momento, quando se percebe, nós já procuramos a polícia, né? O pessoal da segurança pública, e eles têm o cuidado de já retirar esse agressor do local. Nós somos o órgão da defesa, nós vamos fazer valer a defesa da criança e do adolescente. Porque muitas vezes acontece dentro de casa, a vulnerabilidade, né, que está acontecendo, que aquela criança está passando por aquilo, aquele adolescente. Essa criança com certeza vai ter que passar. O conselho faz a ponte, né, que leva até o CREAS. A menina teve a gestação, teve acompanhamento, teve psicólogo, teve tudo que precisou. Mesmo com tanta dificuldade, é gratificante ser agente de saúde, vestir a camisa. Eu amo a profissão que eu tenho. Eu me chamo Lindaura Oliveira Souza Lopes, estou como agente de saúde há 25 anos de carreira, lotada aqui no município de Poxoréu, Mato Grosso. Silma, o trabalho dos agentes de saúde, as ações intersetoriais, tudo isso faz parte de um cenário mais amplo, a rede de atenção à saúde. Em linhas gerais, o que os profissionais da atenção básica devem fazer para fortalecer essa rede?
A atenção primária, ela é a porta de entrada, né, para o sistema de atenção à saúde, e ela é a ordenadora e coordenadora dessa rede, né? Então, para que ela cumpra esse papel, é fundamental, né, que as equipes de atenção primária conheçam primeiramente esse território. Né? Então, que território é esse? Né? Como que as pessoas vivem nesse território? Eu preciso intensificar, né, o cadastro, porque é através do cadastro que eu identifico as populações. Né? E aí, eu tendo essa população cadastrada, eu vou conseguir identificar, né, por idade. Então, quantos idosos eu tenho, quantas crianças, quantos hipertensos, quantas gestantes. E a partir desse diagnóstico, eu vou poder propor as ações. Né? Hoje, a rede de atenção à saúde, ela ainda trabalha no modelo um pouco fragmentado, né? Onde eu trabalho por ofertas de serviço. Né? Então, eu sem a gestão, muitas vezes, sem conhecer a realidade daquele território, ela compra serviço que às vezes não tem necessidade. E aí, a partir do momento que a atenção primária ela é a ordenadora e coordenadora dessa rede, eles vão trabalhar de forma planejada e articulada, né, com os outros pontos de atenção. Por exemplo, muitos gestores, eles compram antihipertensivos sem saber qual é a necessidade. Né, eles compram por previsão, mas se eu tenho uma atenção primária que é forte, que conhece esse território, que ela sabe, tem identificado o número de hipertensos e quem é leve, moderado e grave, ela consegue fazer essa compra de forma assertiva. Né? Então, o primeiro passo, né, é eu ter um território identificado, né, cadastrado, mapeado para eu saber quais as potencialidades e vulnerabilidades desse território e todas as subpopulações identificadas. Daqui a pouco, a gente vai ouvir dos próprios agentes de saúde o que eles têm feito pela população e, consequentemente, pela rede. Voltamos já. Vamos ver agora uma experiência de atuação na construção dos projetos terapêuticos dos usuários atendidos pela unidade de saúde. Veja só. A reeducação alimentar é uma coisa difícil, não é uma coisa que você vai desenvolver da noite para o dia. Então, é necessário um acompanhamento, um apoio. Então, a gente resolveu acompanhá-las durante 5 meses, criando ali etapas que elas fossem subindo, que elas fossem conseguindo realizar, e a gente ali apoiando junto com elas. Como era que isso acontecia? Uma vez por mês, a gente se reunia, media, verificava a pressão arterial, a glicemia, pesava essas mulheres e a gente patrocinava uma palestra. Às vezes era com a nutricionista, às vezes com a educadora física e também com a psicóloga, porque perder peso não é uma coisa fácil, né? Mexe com a autoestima da gente, né? Mexe com autocuidado, porque às vezes a gente pensa que o cuidado é responsabilidade do médico, do enfermeiro, do agente de saúde. A gente não imagina que a gente é um personagem principal também do autocuidado. Silma, além da construção do projeto terapêutico e do mapa inteligente, quais outros processos da unidade de saúde dependem da participação ativa do agente? O processo de trabalho do agente de saúde ele é muito dinâmico. Né? Então, ele atua no território, na comunidade, né, na família e com o próprio usuário. Então, a gente sempre tem que ter esse olhar. Eu sempre falo que o agente ele tem que ter um olhar muito ampliado, né, porque ele precisa perceber, ele é muitas vezes o olho da equipe. Né? Então, o trabalho dele é potente na visita domiciliar. O trabalho dele é muito potente quando ele está indo até a unidade, que ele percebe que naquele território tem algum fator de vulnerabilidade e leva para a equipe discutir junto para sanar aquele problema, para fazer alguma intervenção. Né? Por exemplo, uma área de abrangência, se eu tenho uma praça e nessa praça não tem iluminação e eu percebo que eu tenho muito adolescente brincando nessa praça e no outro ponto dessa praça eu tenho tráfico de drogas, é vulnerável. Né? Então, a gente tem que levar isso para a equipe para discutir. E aí, mais uma vez, perpassa o setor saúde. Né? E aí, é potente quando ele faz a visita, porque muitas vezes ele percebe uma violência que vocês vão trabalhar,
mais à frente, né? Então eu percebo negligência, violência. É potente quando ele faz busca ativa, né? É potente quando ele está na reunião de equipe e a equipe fala para ele que ele precisa intensificar uma visita porque aquele usuário demanda mais cuidado. E é potente nos trabalhos coletivos, né? Então ele tem que acessar outros pontos dentro desse território, né? Então ele precisa conhecer as lideranças comunitárias, né? Então quais são as igrejas que eu tenho nesse território, porque ele realiza ações também trabalhando com essas lideranças nas associações de bairros, né? No apoio à equipe, né? Porque uma parte da sua carga horária ela é demandada também dentro da unidade para fazer ações administrativas, né? Então o trabalho do agente de saúde ele é vivo, né? Dinâmico, porque o território é vivo, né? Então ele tem que trabalhar de acordo com a necessidade. Se é com o usuário, é usuário, né? Se é com a família, família, e se é com toda a comunidade, ele precisa propor ações para toda a comunidade. Vamos ver agora uma experiência de como trabalhar em rede. Dá uma olhada. No nosso dia a dia, como agente de endemias, nosso objetivo ali é localizar focos, é trabalhar combatendo, né, o mosquito Aedes aegypti. Mas isso não nos exclui de estar dando atenção ao morador, de estar ouvindo o que ele tem para nos falar. Nós nos deparamos com muitas situações inesperadas. Uma delas, eu cheguei na casa de uma moradora e ela estava muito mal, uma situação muito ruim. Deitada no sofá, com febre, dor de cabeça e coceira por todo o corpo. Então eu conversei com ela, orientei-a que ela deveria ir ao posto de saúde do seu bairro. E assim, com um pouco de resistência, mas ela o fez. Chegando no posto, realmente, foi constatado que ela estava com pressão alta, muito alta. Então, de imediato, foi medicada, passou pelo médico, o qual realmente orientou que ela deveria fazer um acompanhamento naquela unidade, pois nunca tinha feito. Então, esse também é um trabalho que nós fazemos conjunto. O que importa é a gente estar levando esclarecimento e conhecimento ao morador. Todo agente de saúde está apto a trabalhar em rede? Sim, ele está apto, né? Porque ele faz parte da rede, ele é um ponto dessa rede, né? Ou como agente comunitário de saúde ou como agente de endemias. E o que a gente precisa fazer é instrumentalizar e potencializar esse trabalho, né? Então, esse curso eu acredito que ele vem justamente com um dos objetivos é potencializar o trabalho deles, que é de extrema importância, é fundamental e faz toda a diferença no território. Silma, muito obrigada pela sua presença na aula de hoje. Eu que agradeço a oportunidade, né, de compartilhar e conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que é tão importante, fundamental e que eu gosto muito. Muito obrigada. Vamos ver agora o resumo da nossa aula. Na teleaula de hoje, vimos como a integração, o conhecimento do território e das condições de vida da população ajudam o agente de saúde a planejar e executar seu trabalho com mais eficiência. Na próxima teleaula, vamos falar sobre o geoprocessamento em saúde e na teleaula seguinte, o tema será planejamento e organização do processo de trabalho. Nossa teleaula está terminando, mas os seus estudos precisam continuar lá no AVA. Você vai conhecer, por exemplo, os passos para a construção do projeto terapêutico do paciente. E não deixe de seguir o Conasems nas redes sociais. Até a próxima aula. Tchau, tchau.
teleaula passada, você viu que os agentes de saúde são atores centrais nas ações de promoção, prevenção, educação e comunicação em saúde. Entendemos a importância do trabalho integrado entre os agentes no território para identificar e intervir sobre os problemas de saúde da população. E vimos o quanto ações intersetoriais podem contribuir para a oferta de um cuidado integral aos usuários. E na teleaula de hoje, a importância do geoprocessamento para o trabalho do agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias. As atribuições desses agentes no processo de territorialização, os instrumentos de cadastramento e mapeamento do território e muito mais. O agente de saúde precisa conhecer muito bem o território onde ele atua. Para cuidar da saúde da população, o agente de saúde deve conhecer os elementos de cada ambiente, as fronteiras do território, as áreas de risco, vulnerabilidades, locais de maior ocorrência de doenças e agravos, além de identificar possibilidades e equipamentos disponíveis para superar esses desafios. E todas as informações colhidas pelos agentes de saúde sobre o território devem ser compartilhadas entre os profissionais da atenção básica. Com esse conhecimento em mãos, fica mais fácil planejar, programar e executar ações com mais eficiência. E tudo começa com a adscrição, ou seja, a vinculação dos moradores do território à equipe e à unidade básica de saúde. O território é o espaço, né, a microárea que você trabalha. Todo dia a gente faz um resumo do que a gente precisa fazer durante o dia. Hoje nós vamos sair, nós vamos visitar as famílias. Eu preciso de um ACS e dos meninos para visitar pacientes nessa área aqui. A gente vai avisar os dias de atendimento, né, de gestante, hipertenso, né, diabético, e aí a gente... Com ou sem a enfermeira, nós fazemos nossas visitas domiciliares. A gente faz o nosso controle ali no sistema. A gente precisa saber o nome completo, data de nascimento, se ela tem problema de saúde, se é uma gestante, se é um hipertenso, se é um diabético. Nós mandamos para o SUS e esse cadastro online já vai direto para o Ministério da Saúde. Vão lá, façam o cadastro, vê direitinho se está tudo certo, vacinas em dia. Nessa semana eu visitei esse paciente, fiz o cadastramento dele. Ele era uma pessoa sã. Na outra semana ele está em cima de uma cama acidentado, né? Então muda. Toda semana muda, todo mês muda. Então a gente sai para fazer esse cadastramento para ter essas informações. E o cadastramento não pode ser baseado somente em números. Os dados coletados precisam trazer informações de saúde que vão nortear várias estratégias e ações executadas pela equipe. Esse paciente que a gente faz o cadastro naquele dia, ele, dependendo do agravante dele, ele vai vir procurar a unidade. E a nossa enfermeira vai precisar saber quem é o agente de saúde dele. E às vezes o paciente chega e não sabe a medicação que toma, né? Então, se eu tiver detalhado, se tiver registrado, né, e a enfermeira souber diretamente quem é aquele paciente, em que área ele está, no mapa direitinho, ela vai direcionar direitinho, ó, é paciente da Regina, toma tal medicação para Alzheimer, consultou mês passado, recadastramento feito, ela vai lá no sistema, olha. Dona Iracilda! Oi! Boa tarde, Dona Iracilda, tudo bom? Boa tarde. Eu vim aqui hoje para a gente fazer a atualização do seu cadastro, tá? Então eu preciso da sua identidade e do seu cartão do SUS. E aqui na sua casa, teve alguma mudança? Alguém mudou para cá? Tem alguma gestante? Não, criança não menor tem, de 5 anos?
Sei, a senhora está com quantos anos agora? 73, fiz dia 2 de junho. A senhora já tomou suas vacinas? Completas. Então, preciso que a senhora vá de 6 meses passar por avaliações médicas. Tudo bem. Tá bom? Tá bom. É muito bonito esse trabalho que a gente faz. É muito revigorante, é muito recompensador quando a gente vê respostas positivas, porque envolve a importância real do ser humano. Meu nome é Regina Conceição dos Santos Oliveira, trabalho há 11 anos como agente de saúde no município de Cidade Ocidental. E no próximo bloco, instrumentos de cadastramento e mapeamento do território e os principais desafios enfrentados pelos agentes de saúde no geoprocessamento. Olá! Hoje eu vou conversar com o enfermeiro Neto Ciconello, pesquisador de território em saúde. Neto, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Neto, esse mapa não é um mapa qualquer, é? Realmente, Cassiana, esse mapa ele tem informações sobre as pessoas e sobre as famílias que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias atendem no município. E como os alunos do curso podem aprender a construir um mapa como esse? É muito simples, Cassiana. Você pode pegar o que tem no município. Você pode pegar lá materiais de papelaria, como papel EVA, lápis de cor, cartolina. Uma vez que você tenha os mapas que você levantou, com as ferramentas que você tem disponível, você vai definir os riscos individuais do teu território. São gestantes, crianças, hipertensos, diabéticos, hanseníase, tuberculose, o que há no seu município. E pode ser uma situação bem regional, como uma empresa que oferece risco para a saúde da população. Você pode mapear esses riscos e, com eles, estratificar o risco da família. Então, você tem, no mesmo mapa, nos discos, para cada cor, um risco individual e os quadrados que estão embaixo no mapa, os riscos das famílias, que são vermelho, verde e amarelo, definindo lá alto, médio e baixo risco. Em uma única visualização, o agente comunitário e o agente de endemias consegue visualizar qual que é o risco da família e quais são as sentinelas de risco que compõem o risco familiar. Se você quiser saber mais de como constrói essa metodologia de território, você pode acompanhar no AVA. Muito bom! Então, logo após a aula, você já pode conferir esse vídeo, ok? Neto, o mapeamento faz parte de um processo mais amplo, o geoprocessamento em saúde. Qual a importância do geoprocessamento em saúde para o trabalho do ACS e do ACE no território? É fundamental, Cassiana, porque eles trabalham nas residências, nos domicílios, com as famílias. O geoprocessamento, a georreferência, como a gente costuma falar, é você colocar mesmo ali no mapa aonde estão as famílias. Porque sem ele, o que eu tenho? Eu tenho listas, eu tenho prontuários, que eu sei tudo que o paciente tem individualmente, das suas condições de saúde e doença, lá dentro da unidade. E é o agente que coloca essas informações, o agente comunitário coloca essas informações da saúde das pessoas. E o agente de endemias coloca as informações ambientais, espaciais do domicílio. Nós juntamos essas informações e colocamos tudo no mapa. E nesse momento, toda a equipe do PSF tem acesso às informações que eles já colocaram no prontuário, onde elas estão dispostas lá no mapa. Além disso, se os agentes souberem aonde estão as suas famílias de alto risco, qualquer pessoa que venha, ou o próprio agente quando vai ajudar um colega na sua microárea, ou o agente de endemias quando vem até a unidade para fazer a integração e vai conhecer a área do agente comunitário, ele pode olhar toda a área e identificar as famílias de alto risco. Isso facilita o trabalho de endemias. Ele pode olhar as famílias que estão expostas a vetor e facilitar o trabalho de conscientização, a eliminação de foco, entre outros. Da mesma forma, o agente comunitário, com as informações de endemia todas dispostas no mapa, ele pode também ver quais são os pacientes deles que estão expostos, quais são os pacientes deles que estão em risco. Além de ajudar, por exemplo, o colega está de férias, eu não consigo cobrir a área toda do colega, mas eu posso muito bem ajudar
verificando as famílias de alto risco, que são 9%, 10%, e dessa forma não deixando ninguém sem atenção em saúde. E como os cadastros podem auxiliar no planejamento e desenvolvimento do trabalho das equipes de saúde? Os cadastros, Cassiana, são essenciais. É neles que nós observamos quem são os pacientes das áreas. É importante que os agentes realizem os cadastros lá no domicílio, para que consigam captar todas as pessoas que estão adscritas à área do PSF. São eles que vão nortear o processo de mapeamento. A partir dos cadastros, daquela lista de pacientes e domicílios, nós conseguimos ir classificando um a um, levantando o risco de um a um para agrupar o risco familiar e transformar isso em informação geoprocessada. Vamos conhecer agora como uma outra equipe trabalha a representação visual das informações coletadas. Dá uma olhada. Hoje a gente está olhando aqui a área da equipe vermelha e a gente já tem aqui os dados que vocês trouxeram, né? Essa área aqui a gente está vendo que tem muito hipertenso, né? E também muitos idosos. Os idosos da nossa área, eles vivem mais assim, não sozinhos, eles vivem mais dentro de uma família de jovens, que são os casais jovens que trouxeram seus pais para morar aqui na nossa área e que precisam dessa atenção. Uma outra situação que a gente enfrenta, né, de problema atualmente é a questão da dengue. O que a gente tem aqui nesse mapa que a gente pode pensar melhor, né, a partir dessa visualização na busca da solução desse problema da dengue? Aqui temos uma lagoa e as margens dessa lagoa se jogam muito entulho lá. Então lá é sempre um foco de Aedes aegypti que tem que ser combatido todos os anos. É uma área de população mais carente. O pessoal ainda tem a cultura de guardar água para economizar. Então o trabalho de educação e saúde é o meio mais fácil para que essa situação da dengue seja combatida. O mapa ele é feito de uma forma geral. Tudo que tem na comunidade ele é relatado e observado. Cada área é delimitada e tem uma equipe específica. Cada equipe dessa é composta por alguns agentes de saúde que eles fazem o cadastro da família. Eles pegam todos os dados que tem na folha do ESUS, que é feita pelo Ministério da Saúde, e com essa informação na mão, eles abastecem o sistema. Porque a partir do momento que você vê aquelas informações lá, de certa forma, consolidadas, você observa com mais facilidade, o que aquela região precisa de mais urgente. Meu nome é Francisco Fábio de Souza Pires, trabalho há 12 anos como agente comunitário de saúde aqui na UBS 11 de Samambaia Norte. Neto, no início da aula, nós falamos sobre a necessidade de unificar os territórios dos agentes comunitários e de endemias. Quais desafios surgem nesse processo? Cassiano, os principais desafios que nós encontramos na hora de unificar o território, de integrar esse território, são as relações humanas. É necessário que ambos os agentes percebam a necessidade dessa integração. Os agentes de endemia precisam conhecer as pessoas que moram no domicílio, que integram a família, para melhorar o trabalho de eliminação de vetor, para melhorar o trabalho de combate a endemias. Ao mesmo tempo, os agentes comunitários de saúde precisam conhecer o ambiente e o domicílio das famílias que eles atendem, para poder melhorar a condição de saúde das famílias atendidas. Mais importante que entender qual o desafio é entender a importância que tem trabalhar de forma integrada, para garantir a saúde da população atendida. Já que estamos falando em desafios, quais as dificuldades mais comuns encontradas pela equipe na hora de construir e utilizar os mapas do território? Cassiana, nesse momento, um dos maiores desafios é a qualidade do cadastro. Estamos saindo de um momento de pandemia que os cadastros estão desatualizados e precisa que o agente vá até os domicílios e olhe para essas famílias e atualize os cadastros. Uma vez feito isso, a próxima situação que nós encontramos é a alteração da rotina do agente. O mapa vai ter que ser construído, as famílias vão ter que ser classificadas. Então precisamos encontrar, junto aos nossos agentes, um momento para eles fazerem a classificação, um momento para eles fazerem a construção do mapa.
Sabemos que os agentes têm diversas atividades na unidade e na atenção domiciliar, mas o agente precisa olhar para o seu território e mapear. O que agora a gente consegue fazer com isso? Apresentar para a equipe as informações que estão lá fora. Outro desafio que encontramos é que a equipe se aproprie do território, se aproprie do mapa para organizar suas atividades de atenção à saúde. E com isso, temos mais que um mapa na parede. Temos uma ferramenta em que as equipes de atenção básica e de combate a endemias se apropria para organizar toda a sua rotina e todo o seu atendimento em saúde. E depois do intervalo, a gente vai conhecer algumas boas ideias para tornar o geoprocessamento mais fácil e eficiente. Voltamos já. Já estamos de volta e nós vamos conhecer agora uma outra experiência de mapeamento. Vamos ver? Para facilitar o trabalho, eu criei um mapa assim bem simples, todo colorido, para identificar cada domicílio com as suas comorbidades. Vamos dar um exemplo, um hipertenso. Aí eu pintei a casinha, o domicílio do comunitário de cor azul. Aí ali eu já sei, quando eu chego naquela rua, eu já sei identificar aonde tem hipertenso, onde tem um diabético, onde tem um deficiente. Quando eu trago todas as informações para a unidade básica de saúde, a equipe já fica toda informada de tudo e aí ela joga tudo no sistema que vai para o Ministério da Saúde. Tudo que eu registrei durante o dia e também durante o mês todo. E até hoje está dando certo. Neto, as equipes têm autonomia para criarem o seu próprio método de mapeamento? Com certeza, Cassiana. O importante do método de mapeamento é que ele